O Livro dos Espíritos, da intervenção dos espíritos no mundo corporal, faculdade que têm os espíritos de penetrar os nossos pensamentos. Pergunta 456. Veem os espíritos tudo o que fazemos? Podem ver, pois que constantemente vos rodeiam. Cada um, porém, só vê aquilo a que dá atenção. Não se ocupam com o que lhes é indiferente. Pergunta 457. Podem os espíritos conhecer os nossos mais secretos pensamentos? Muitas vezes chegam a conhecer o que desejarias ocultar de vós mesmos. Nem atos, nem pensamentos se lhes podem dissimular. Assim, mais fácil nos seria ocultar de uma pessoa viva qualquer coisa do que a esconder dessa mesma pessoa depois de morta? Certamente. Quando vos julgais muito ocultos, é comum terdes ao vosso lado uma multidão de espíritos que vos observam. Pergunta 458. Que pensam de nós os espíritos que nos cercam e observam? Depende. Os levianos riem das pequenas partidas que vos pregam e zombam das vossas impaciências. Os espíritos sérios se condoem dos vossos reveses e procuram ajudar-vos. Influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Pergunta 459. Influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Pergunta 460. Depare com os pensamentos que nos são próprios, outros haverá que nos sejam sugeridos. Vossa alma é um espírito que pensa. Não ignorais que, frequentemente, muitos pensamentos vos acordam a um tempo sobre o mesmo assunto e, não raro, contrários uns aos outros. Pois bem, no conjunto deles estão sempre de mistura os vossos com os nossos. Daí a incerteza em vos vedes. É que tendes em vós duas ideias a se combaterem. Pergunta 461. Como haveis de distinguir os pensamentos que nos são próprios dos que nos são sugeridos? Quando um pensamento vos é sugerido, tendes a impressão de que alguém vos fala. Geralmente, os pensamentos próprios são os que acodem em primeiro lugar. Afinal, não vos é de grande interesse estabelecer essa distinção. Muitas vezes é útil que não saibais fazê-la. Não o fazendo, obra o homem com mais liberdade. Se se decide pelo bem, é voluntariamente que o pratica. Se toma o mau caminho, maior será a sua responsabilidade. Pergunta 462. É sempre de dentro de si mesmos que os homens inteligentes e de gênio tiram suas ideias? Algumas vezes elas lhes vêm do seu próprio espírito, porém, de outras muitas lhes são sugeridas por espíritos que os julgam capazes de compreendê-las e dignos de vulgarizá-las. Quando tais homens não as acham em si mesmos, apelam para a inspiração. Fazem assim, sem o suspeitarem, uma verdadeira evocação. Se fora útil que pudéssemos distinguir claramente os nossos pensamentos próprios dos que nos são sugeridos, Deus nos houvera proporcionado os meios de o conseguirmos, como nos concedeu, o de diferenciarmos o dia da noite. Quando uma coisa se conserva imprecisa, é que convém assim aconteça. Pergunta 463. Diz-se comumente ser sempre bom o primeiro impulso. É exato? Pode ser bom ou mau, conforme a natureza do espírito encarnado. É sempre bom naquele que atende às boas inspirações. Pergunta 464. Como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um bom espírito ou de um espírito mau? Estudai o caso. Os bons espíritos só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Pergunta 465. Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para que sofrais como eles sofrem? Lhes diminui os sofrimentos? Não, mas fazem-no por inveja, por não poderem suportar que haja seres felizes.
De que natureza é o sofrimento que procuram infligir aos outros? Os que resultam de ser de ordem inferior à criatura e de estar afastada de Deus. Pergunta 466. Por que permite Deus que os espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé e a constância dos homens na prática do bem. Como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o dares pelas provas do mal para chegares ao bem. A nossa missão consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal, porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Se fores propenso ao assassínio, traz em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem no íntimo esse pendor. Mas outros também cercar-te-ão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos teus atos. É assim que Deus confia à nossa consciência a escolha do caminho que devamos seguir e a liberdade de ceder a uma ou outra das influências contrárias que se exercem sobre nós.